Você provavelmente já viu essa cena em algum lugar. Esse moleque todo depressivo, trocando a cor do cabelo como se fosse um emo alternativo. Se colocar um Evanescence, dá até pra fazer um edit. Essa é a mesma cena, só que no mangá. E como que a gente foi disso pra aquilo? E como isso tá ligado com o anime de Devil May Cry? Vamos ter que voltar um pouquinho no tempo pra eu poder te explicar. O ano é 2015. Você tem 12 anos e pela primeira vez você tá descobrindo o mundo dos animes por conta própria. E um anime chama sua atenção. Tokyo Ghoul. Rápido e parece violento. Tudo que um pré-adolescente gosta. Você vai passando e passando os episódios até chegar no final. E agora você ama café, baixou a abertura pra ouvir no celular e não para de estalar o dedo que nem um estranho. Você vai ansioso assistir a segunda temporada e não entende nada do que tá acontecendo. E adivinha o porquê? Porque o anime se distanciou completamente do mangá. O que era pra ser uma conexão direta, apareceu um poder novo do nada. Um episódio atrás, ele tava sendo torturado por um cara que era da mesma organização que ele tá entrando agora. Alguma coisa não tá certa. Você vai atrás do seu tio, que tem os mangás, e descobre que tá tudo diferente. Mas a cena dele carregando o amigo ao som da abertura foi lindo. E também não existe no mangá, porque o amigo dele tá vivo. E não tem problema você criar uma história original e uma adaptação. One Piece, por exemplo, deu super certo. Ele pegou personagens extremamente conhecidos, criou uma história basicamente nova, inventou um monte de coisa e ninguém reclamou. Então por que o One Piece deu certo e eles não? Vamos voltar naquele exemplo pra eu explicar melhor? No mangá, o Kaneki é levado pelo Jason, que faz parte da Ogre Tree, que é um grupo de ghouls que matam os humanos só pelo prazer mesmo. Junto disso, a CCG tá indo atacar a base da Ogre. Então, o pessoal da Anteiko, os amigos do Kaneki, estão desesperados querendo salvar ele, porque se um não matar, o outro mata. Tão desesperados que pedem ajuda pra um maluco que o único objetivo de vida dele é comer o Kaneki. De que forma que ele quer comer, aí eu vou ficar te devendo. Coisa que não deixa ninguém da Anteiko feliz, mas toda ajuda era bem-vinda, né? O CCG tava com problema pra invadir a base da Ogre, mas uma hora conseguem, de forma muito estilosa inclusive. E é aqui que começa o problema. 10 dias antes dessa invasão, o Jason apresentou um lugar pro Kaneki, a sala de tortura, e também uma forma de suprimir as células que fazem os ghouls serem resistentes. O problema é que só tem um lugar que dá pra aplicar uma injeção em um ghoul: a membrana do olho. O Kaneki é torturado por 10 dias, cortando dedo a dedo das mãos, dos pés inúmeras vezes, quase a ponto de encher um balde com dedos. É desesperador. Pro Kaneki? Sim. E pra você? Quando o efeito da injeção passava e a Mori me dava comida e esperava as áreas feridas cicatrizarem, quando tudo voltava ao normal, ele agitava aquilo de novo. E de novo, os dedos das mãos e dos pés cresciam de novo, como se fossem unhas de cabelo. Todas as vezes, eles cresciam de novo. E eu me sentia como se fosse realmente um monstro. O Jason conta como que ele aprendeu a fazer isso com um guarda que fazia isso nele, quase salivando de tanto prazer que ele tá sentindo. Enquanto os dedos do Kaneki vão apodrecendo, as unhas ficando pretas, o cabelo perdendo a cor por causa do estresse. E quando o Jason coloca uma centopeia no ouvido dele, ele ri, já completamente louco. E nesse momento, quem aparece nos pensamentos dele é a Rise, revisitando o passado, como seu pai morreu quando era criança, os momentos bons com os amigos e a mãe que era bondosa, até demais, trabalhando tanto pra manter uma casa, um filho e uma irmã que ficava pedindo dinheiro e ela não sabia falar não, até o momento que o corpo dela simplesmente não aguenta mais de tanto trabalhar. E ele ser adotado pela tia, que tratava ele que nem um merda, porque o Kaneki era melhor que o filho dela e ela se sentia inferior à irmã. E isso trouxe um pouco ele de volta. Por pouco tempo. Eu acho que esses últimos dias foram suficientes pra saber que, além do seu corpo, sua mente também é surpreendentemente forte. Então, decidi tentar algo novo por uma questão de variedade. O que você acha disso? Entre a mãe e o filho, quem deveria ser morto? Vamos, escolha! Olha quanta diversão eu estou tendo! Então, qual deles? Qual dos dois você quer salvar? Ei, se apresse, ou eu realmente vou matar os dois. A criança ou a mãe? Eu disse responda. Responda, 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 responda! Então, tá feliz agora? E é aqui que a parte humana do Kaneki morre. Ele não tá mais ligando pro que os outros querem. O que importa é ele. Ele não vai deixar pessoas que nem o Jason acabarem com a paz dele. Pra viver, é preciso consumir os outros. Ele não vai ser a pessoa machucada. Vai ser a pessoa que machuca. Ele é um ghoul.
E daqui pra frente vocês já estão ligados. O pessoal invade a Ogre e o Kaneki caceta o Jason de porrada. Já no anime... Opa, tudo bom? Foi mal atrapalhar teu vídeo aí, mas é sempre bom lembrar que se você gosta do vídeo e quiser ajudar e ver mais vídeos que nem esse, é só dar like e se inscrever no canal. E pra quem tá no celular, hypar o vídeo. Não custa nada e ajuda muito pra tanto o YouTube quanto eu entenderem que vocês querem mais vídeos como esse. Se quiser ajudar ainda mais, tem os membros, onde você consegue coisas exclusivas e aparece nos vídeos. Agora, pode voltar pro doidinho falando baboseira. Acontece quase tudo como no mangá. Anteiko vai atrás do Kaneki, CCG atacando a Ogre, mas não demora pras coisas desandar. Porque logo depois que mostra que estão indo atrás do Kaneki, ele já tá sendo torturado. Os dedos já tão podre. Aí o Jason começa a explicar os inibidores e tals. Mas isso é pra gente, porque o Kaneki já sabe disso. Mas calma, só tá começando. O Jason termina a sessãozinha dele e manda um cara limpar a sujeira. E olha só quem é. É o Banjo, que é um amigo do Kaneki. Só que o Banjo não sabia nem se o Kaneki tava vivo. Quando o garoto escapa, ele fica feliz de ouvir a voz dele e saber que ele tá seguro. Os únicos que vieram nessa sala foi o Jason, esse maluco que o Jason batia quando perdia o controle, e o Kaneki. Só que no anime, tem esses personagens que só chegam e falam: aí, Kaneki, nós estamos vendo aqui como é que faz pra liberdade cantar, confia. E só, mas calma. Tá só começando. Quem explica como o Jason aprendeu a torturar não foi ele. Foi um investigador da CCG. Porque ele quis começar a contar a história de vida de um Gon naquele exato momento, eu não faço a menor ideia. E ele conta com todos os detalhes, como se ele estivesse lá. É quase como se fosse pra outro personagem falar isso. Então esquece o Jason salivando falando isso pro Kaneki, mexendo mais ainda com o psicológico dele. Aí o Jason vai lá e coloca o centopeia no ouvido do Kaneki, mas não mostra. O Juzo invade a base, de forma muito estilosa, inclusive, e animado. E do nada o Kaneki já aparece com o canelo branco. Mas calma, que agora vai tudo pro cara. Por algum motivo, as coisas que a gente acabou de ver nesse episódio, vamos ver tudo de novo. Só que intercalando com as memórias do Kaneki e a Arisa instigando ele. E mano, se ia deixar a transformação dele pro último episódio, por que já não deixou tudo pra aqui? Porque saiu mostrando cena nos outros episódios, tirando cena do se a gente ia rever tudo aqui de novo. Que bagulho confuso. A cena dele escolhendo entre a criança e a mãe virou ele escolher um daqueles personagens que tava ajudando ele. O que acaba completamente com a ideia dele não ter conseguido salvar a Ryoko. Aí vem esses dois personagens completamente aleatórios e então chega a fatídica cena. Arise pergunta se ele vai superar ela, mesmo significando fazer escolhas erradas. E ele responde que não é ele o errado. O errado é o mundo. Ele devora Arise, descolore o cabelo com 3 aplicações de água oxigenada, um matizador pra ficar branco e pronto. Ele é um gol. E percebe como isso não são só cenas diferentes? Isso muda completamente quem que o Kaneki é. E daqui pra frente vocês estão ligados. Porrada no Jason e tem outras diferenças, mas isso fica pra outro vídeo já. A gente foi de uma sequência de painéis fodas, pesados e muito marcantes pra um garoto emo que começou a escutar My Chemical Romance e acha que é a coisa mais nova do mundo. O que aconteceu com Tokyo Ghoul é exatamente o porquê os fãs de Devil May Cry acharam o anime tão ruim. Eles pegaram um personagem que todo mundo conhecia e mudaram justamente aquilo que fazia ele ser aquele personagem. Você pode ter a melhor animação do mundo, criar uma história nova, cenas incríveis. As pessoas aceitam mudanças. O que não aceitam é perder a identidade dos personagens. Roubo de identidade não é brincadeira, Jim. Milhões de famílias sofrem todos os anos. Quando o Kaneki se torna um Gol, ele não fica triste, depressivo. É algo que ele abomina, mas vai deixar ele mais forte. Quando ele sai da sala de tortura e vê o Banjo, ele fica feliz, porque o objetivo dele é proteger as pessoas que ele gosta. Só que no anime tiraram todo o significado por trás, todo o peso, e fez parecer que ele é um emo triste com mommy issues, que só porque trocou o cabelo ele ficou mais forte. E isso é Dragon Ball. Uma adaptação não precisa copiar cada página do mangá. Ela só precisa lembrar o porquê as pessoas se apaixonaram pela obra original. E Tokyo Ghoul foi uma das maiores decepções dos animes. Mas sabe o que não decepcionou? As aberturas de Attack on Titan. E eu ranqueei todas elas numa tier list pra saber, inclusive, qual era a melhor. E se você gosta desses resumos, com certeza vai curtir o resumo que eu fiz dos 3 primeiros episódios de Need Girl Overdose. Talvez conheça até um anime novo bem maluco pra assistir.